A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Sejam bem-vindos a mais um devocional no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. E hoje, já no capítulo 16, do versículo 1 a 14, que diz assim a palavra do Senhor. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam colocado. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou-os que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e foram vistos por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que tinham visto depois de ressurreto. Amados, a melhor notícia que o mundo já ouviu veio de um túmulo vazio. Sem a ressurreição de Jesus, o Evangelho teria terminado somente com más notícias. A história da Páscoa não termina com um funeral, mas sim com uma festa. Nenhum outro evento da história humana poderia ter transformado homens e mulheres tristes em pessoas radiantes de alegria. Sem a ressurreição de Jesus, não haveria cristianismo, não haveria igreja, porque a ressurreição é o coração da nossa fé. As mulheres que estavam com Jesus durante o seu ministério, que permaneceram com ele lá no Gólgota, que acompanharam o seu sepultamento, foram as últimas a saírem do Calvário na sexta-feira, bem como as primeiras a chegarem no sepulcro no domingo pela manhã, porque elas ainda queriam manifestar mais do seu amor por Jesus. Vejam bem, é importante observar aqui que as mulheres vão ao sepulcro no primeiro dia da semana. Jesus levantou-se da morte no primeiro dia da semana. Jesus enviou seu Santo Espírito no Pentecostes, no primeiro dia da semana. É no primeiro dia da semana que a igreja se reunia para a comunhão. E é também no domingo que a igreja recolhia suas ofertas voluntárias. Assim, o primeiro dia da semana tornou-se o dia da celebração do povo de Deus, a celebração da vitória sobre a morte. Então as mulheres caminham para o túmulo e se desgastam com uma preocupação desnecessária. E em um tom dramático perguntam entre si: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro para nós? Humanamente falando, era preciso a força de 20 homens para mover aquela pedra. Mas preocupações como esta só servem para roubar as nossas energias e tirar o nosso foco, que é Jesus Cristo. As mulheres, bem como os discípulos, não haviam entendido corretamente as palavras de nosso Senhor, quando ele dissera várias vezes que ele ressuscitaria ao 3º dia. Assim, a falta de compreensão da palavra de Deus gera preocupação desnecessária em nós. Gastamos nossas forças pensando em problemas que ainda nem existem, ou sofremos por causa de nossos pequenos probleminhas, quando na verdade nós sabemos que tudo está no controle de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, este Deus Todo-Poderoso que ressuscita mortos. Então Cristo vai surpreender as mulheres, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Assim, quando elas chegam ao sepulcro, a pedra já havia sido removida por anjos enviados por Deus. A pedra foi removida não porque Jesus precisava disso para sair dali,
mas foi removida para que as mulheres pudessem entrar e ver o túmulo vazio. A morte foi vencida e Jesus, o nosso Redentor, saiu vitorioso e triunfante. Assim, a cruz não é o fim da nossa história e o túmulo não é o fim da nossa existência. A morte não tem mais a última palavra porque Cristo ressuscitou e vivo está. E o apóstolo Paulo nos disse que se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E assim, quem não crê que Cristo ressuscitou é uma falsa testemunha e ainda permanece em seus pecados. Portanto, este é o mais infeliz de todos os seres humanos. A boa nova do túmulo vazio fala sobre um novo começo, sobre perdão, esperança e restauração. Por isso que o anjo vai reafirmar para aqueles que tinham abandonado Jesus e fugido vergonhosamente que Jesus ainda continua os amando e que eles ainda são considerados como seus discípulos. E Pedro vai receber uma menção especial. Logo ele que havia negado Jesus 3 vezes, com juramentos e com pragas. Imagino que é para que Pedro jamais se esquecesse do amor de Jesus e que nunca mais ele se sentisse culpado ou envergonhado. No vídeo número 44, Jesus já havia dito aos seus discípulos que depois da sua ressurreição, ele iria adiante deles para a Galileia. Então agora, o Cristo ressurreto vai à frente deles para a Galileia. Por isso também nós não precisamos temer o nosso futuro, porque aquele que morreu e ressuscitou e venceu a morte por nós, ele vai à nossa frente. Ele se encontra conosco também dentro das nossas rotinas diárias, seja no lar, no trabalho ou mesmo nos seus estudos. E o cristão não é só aquele que simplesmente se diz ser cristão, mas é aquele que toma sua cruz, ele dá testemunho de Cristo e segue a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como cristãos, nós pertencemos a um movimento de mudança de vida já aqui, agora, mas ainda melhor, uma mudança de vida para a vida eterna. Nós não somos ou simplesmente fazemos parte de uma instituição. Ser cristão é andar no caminho vivo, no caminho aberto por Cristo, através da cruz e através da ressurreição. Cristo é o nosso único caminho a Deus, o Pai. Mas, infelizmente, por medo, por falta de coragem de testemunhar, ou por vergonha de dizer que acredita no sobrenatural de Deus, muitos ainda estão vivendo sem experimentar a transformação que esta mensagem, a mensagem mais poderosa do mundo, de Cristo ressurreto, pode provocar em suas vidas e em suas almas. Assim, a maravilhosa notícia do Evangelho é que a morte não deteve Jesus. Graças a Deus, ele ressuscitou, como tinha afirmado. Nós temos um Salvador e um Senhor vivo. Nós cremos e servimos a um Deus vivo. Jesus é Deus que experimentou a morte em nosso lugar, mas que a venceu completamente e por isso nos dá segurança firme e segura que também nós venceremos este último inimigo que é a morte. Então, nos versos 12 e 13, nós vemos 2 discípulos que logo que souberam que Jesus estava vivo, não guardaram isso para eles. Eles correram, não tiveram medo, não foram incrédulos, deixaram de lado todo o temor e foram anunciar as boas novas da ressurreição para os demais discípulos. Essa atitude chama a atenção para a nossa responsabilidade. Todo cristão que crê e vê o Senhor ressurreto pelos olhos da fé não podem e não devem se calar, mas precisam anunciar que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, que Cristo é vivo, que Ele reina, tanto aqui na terra como no céu, e um dia Ele voltará. Sem fé é impossível agradar a Deus, por isso devemos manter a nossa vida fixa no Senhor Jesus ressurreto, o autor e o consumador da nossa fé. Jesus é o autor da vida, Ele é o Senhor da vida, mas também Ele é o Senhor sobre a morte.
Nós temos vida porque Jesus morreu em nosso lugar. Ele foi ressuscitado em nosso favor. Que a luta que nós enfrentamos e as pedras que aparecerem em nossos caminhos jamais venham ofuscar o brilho da ressurreição de Cristo. Que isso seja uma realidade forte e latente na sua vida e que seja também na sua família, nos seus amigos e na sua igreja. Que a ressurreição de Jesus traga para você um sentimento de paz, de alegria, de ânimo e esperança todos os dias da sua vida. Amém? E que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.